Olá, meu aluno, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Lozeiro. Vamos dar continuidade à nossa aula de cálculo, nossa disciplina de cálculo 1, né? E a aula de hoje a gente vai começar aí a entender um pouquinho o que é derivada, né? E a partir desse conceito, nós vamos fazer aí uns exercícios e já vamos estar aptos aí para entrar mesmo de cabeça no conceito de derivada. Vamos lá, derivada. Então vamos para uma introdução, né? Nesse capítulo estabeleceremos a noção de derivada de uma função, certo? A derivada envolve a variação ou a mudança no comportamento de vários fenômenos. Então a gente também vai ver mais para frente, né, que as derivadas elas impulsionam aí nas taxas de variação, certo? Inicialmente apresentamos a definição de reta tangente ao gráfico de uma função. Posteriormente definiremos funções deriváveis e derivada de uma função no ponto, dando ênfase ao seu significado geométrico. Então vamos lá, vamos continuar. Então, o que seria reta tangente? Né? Porque é tão importante a gente falar de reta tangente quando a gente começa a estudar a derivada. Né? Porque a gente olha a partir de reta tangente o fenômeno físico da derivada. Né? Então, a gente tem a ideia da geometria, de como seria o comportamento de uma derivada graficamente falando. Então, para entender o conceito de derivada, primeiramente você precisa saber o que é uma reta tangente. Então, fixamos um ponto P no gráfico, tá? Um ponto qualquer P, num gráfico de uma função também qualquer f, e estabelecemos um outro ponto Q, que seja o Q diferente de P, ou seja, um ponto que tenha coordenadas distantes ou próximas, né? Vai depender, mas sejam diferentes de P. Então, fazendo o Q se aproximar de P, pode acontecer que a reta PQ tenda a uma posição limite, ou seja, uma reta T. O que seria essa reta T, professor? Essa reta T seria o limite aí, onde seria a reta mais próxima possível que se teria entre P e Q. Então, nesse caso, T é chamada de reta tangente de F em P, certo? Então, desde que ela não seja vertical, assim a reta PQ é chamada de reta secante ao gráfico de FP. Beleza, professor, o senhor falou aí muita coisa, mas não entendi muito bem aí o que quer dizer ainda essa reta T. Então vamos partir para os gráficos, né? E aí a gente vai entender melhor como a gente consegue observar esse ponto T. Então, podemos observar no gráfico abaixo que Q deve se aproximar de P, tanto pela esquerda quanto pela direita, e em ambos os casos a reta PQ deve tender essa reta T que a gente grifou em verde. Então vamos lá. Então vamos voltar à historinha que a gente contou aí no começo. A gente tem uma reta, a gente tem um ponto P escolhido aí aleatoriamente dentro dessa função, tá? Essa função tá aqui em vermelho. E a gente escolheu um ponto Q, certo? Esse ponto Q vai ter uma reta, certo? Uma reta que passa tanto pelo ponto Q quanto pelo ponto P, tá? Então, e à medida que eu vou aproximando, ou seja, eu peguei este outro ponto aqui de Q, ou seja, ele subiu um pouquinho, ele saiu desta posição e veio para esta, certo? Então, o que houve aqui? Houve uma aproximação aí do ponto Q em relação ao ponto P, certo? E, professor, o que isso vai influenciar aí no cálculo? Isso vai influenciar que quanto mais próximo eu chego aqui de P, é isso que o enunciado diz, né, nos primeiros slides. Esta reta aqui em rosa é justamente à medida que eu vou aproximando esse ponto em roxo aqui, eu vou gerando uma reta secante a ele, né, esse ponto roxo e esse ponto P que é fixo, ou seja, o Q estava aqui, o Q foi para cá, o P se manteve fixo. Eu vou me aproximando dessa reta em verde. Então, bem que nesse primeiro ponto, mais uma vez, eu traço essa reta secante entre esses dois pontos, correto? Ele está bem distante desse ponto, tá? Perdão, ele está bem distante dessa reta, ou seja, essa primeira reta em rosa aqui está bem distante em relação a essa. Eu já aproximo esse ponto Q, trago ele mais para cima, fica mais perto do ponto P. O que acontece? Eu já aproximo ele dessa reta em verde aqui, certo? Então, à medida que eu vou aproximando mais esse ponto Q deste ponto P fixo,
esta reta secante entre esses dois vai se aproximando do que? Desta reta tangente aqui em relação a P, correto? Agora, há dois tipos aqui de aproximações, tá? Existe a aproximação da esquerda para a direita, ou seja, aqui está o ponto P, eu peguei os pontos à esquerda de P, tá? E houve a aproximação à direita. Ou seja, que eu peguei pontos de que a direita de P e eu vou aproximando dessa reta tangente. Perceba que a reta tangente é igual, certo? A reta tangente de P é igual. E essa reta secante vai se aproximar justamente dessa mesma reta. Ou seja, a mesma reta que está aqui é a mesma reta que está aqui. Isso conceitua o quê? Que existe reta tangente. Porque tanto aproximando ela pela esquerda, tanto aproximando ela pela direita, eu posso o quê? Eu posso obter a mesma reta, certo? Em relação ao ponto P. Então, a figura abaixo representa um exemplo de gráfico onde P é um bico de uma função. O que você entende de bico de função? Um bico aí de uma ave, imagine, bico de galinha, ou seja, tem uma ponta afiada, né? E aqui tem essa função, tem uma ponta afiada aqui, que é um ponto só de P. O processo descrito anteriormente conduz a duas posições limites, ou seja, eu vou me aproximar da esquerda para a direita aqui, ó, e vou achar uma posição limite que é T1. E se eu fizer pelo outro lado, eu vou achar uma outra posição limite em relação a outra reta T2. Então a gente vai ter o que? A gente vai ter duas retas aqui representando aproximações que são reais, ou seja, a menor aproximação aqui da esquerda para a direita vai ser T1, correto. E a maior aproximação da direita para a esquerda vai ser o que? Vai ser T2, está correto também. No entanto, isso não pode ocorrer, né? Então não vai ter existência de reta tangente, tá? Não existe reta tangente nesse ponto, tá bom, gente? Por quê? Porque justamente tem duas retas aí, né? Então só tem que ser apenas uma na aproximação tanto pela esquerda e na aproximação tanto pela direita. Então vamos agora ir para o conceito do cálculo da reta tangente. Então vamos ver aí o que ele está falando. Considere uma curva que o gráfico de uma função contínua, ou seja, f, tem um ponto P fixo, x0, e f de x, que é justamente a imagem desse domínio x0. Um ponto sobre essa curva aí determinada. Analisaremos agora o cálculo da inclinação, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente à curva traçada por f no ponto P. Ou seja, eu vou querer um ângulo numa reta que eu vou criar, uma reta secante, em relação à reta tangente de P. Para analisar essa questão, escolhemos um número pequeno, certo? Δx, diferente de zero, tem que ser diferente de zero, onde Δx é justamente o deslocamento no eixo das abscissas, certo? E sobre o gráfico a gente vai marcar um ponto Q. Um ponto Q, que é justamente essa diferença de x0 mais Δx, que é esse ponto que eu coloquei, e eu vou ter uma imagem diferente. Professor, eu não entendi nada do que o senhor fez aí, não estou entendendo nada do que o senhor está falando. Então vamos voltar aqui no gráfico e vamos fazer uns desenhos. Pronto. Então o que a questão está falando? Deixa o professor ativar aqui a caneta. Se o professor ativar aqui a caneta... Vamos botar a caneta roxa, tá? Então vamos lá. Aqui é o ponto x0, tá? Aqui é o ponto x0 no eixo dos eixos das abscissas. Então aqui eu vou determinar como x0, correto? E aqui é o eixo Q. Aqui, perdão, é o ponto x0 mais Δx. Foi isso que ele falou. Crie um ponto que seja bem próximo de x0. Ah, professor, mas está muito longe. É porque aqui não dá pra gente colocar bem próximo possível, né? Então imagine que isso aqui é microscópico, essa diferença, tá? É bem microscópico. Então vamos para o conceito de derivada. Vamos lá. A derivada de uma função no ponto x0 é dada por... Aqui são os caracteres, né, os mais utilizados, que é d de f sobre d de x, certo? De x0, e f' de x0 também. Então são os caracteres mais utilizados aí para a gente fazer o cálculo da derivada. E lembre que a gente falou nas aulas, nos primórdios das aulas de limite, né? Que o quê? Que derivada é nada mais nada menos que um limite, certo? É nada mais nada menos que um limite. Então o que acontece aí? É um limite de f de x menos f de x0. Quem é esse x0, professor? Quem é esse x0? É justamente o ponto diferenciável, ou seja, é o ponto de derivada, tá?
Então o x vai tender a x0. Professor, se o x estiver tendendo a x0, a gente pode substituir aqui por limite, né? A gente sabe a conta, aqui vai ser f de x menos x0 e aqui vai ser x0 também. O que isso vai entender? Aqui vai tender a 0 e aqui também vai tender a 0, né? E é isso que eu quero, gente. Eu quero aproximar justamente o ponto P, né, do ponto Q. Ou seja, na verdade o ponto Q, né? O ponto Q que vai andando a encontro do ponto P. Agora ficou interessante mais ainda de você perceber. O que a gente fez aqui? A gente fez uma substituição, tá? A gente diz que x menos x0, certo? É igual a h. Ou seja, x vai ser igual a x0 mais h. Pronto, beleza? Aqui vai ser agora, de fato, uma maneira mais simples, né, de você interpretar. Só houve essa modificação aí em matemática. Vamos dar prosseguimento. Gente, olha que coisa interessante agora. Olha que coisa bem bacana. Definição. Então vamos lá. Seja D, seja f uma função, certo? Onde o domínio dessa função está todos os reais. Então uma função definida, né, num domínio D, que pode ser um intervalo aberto ou uma reunião de intervalos abertos, ou ainda D tal que para todo esse intervalo tenha um x0, aonde, olha que coisa interessante. Aí a gente vai lembrar da onde? A gente vai lembrar de limite. Olha o que ele está falando aqui. Ele está falando que o domínio da função é todos os reais menos o que? Menos o x0, gente. Então a derivada, ela também vai lá no ponto limite da função, certo? Lembra que eu falei para vocês que o limite calcula o quê? O limite é o valor de f de x até onde a função pode existir. Por isso que é limite. É o limite da existência da função. Como é que eu pego esse limite da existência da função? Eu tenho que pegar o limite de existência do domínio. Correto? Então fica bem lógico a gente fazer isso. E a derivada também. Já que ela é um tipo de limite, eu tenho que pegar justamente isso. Eu tenho que pegar esse ponto de limite da existência do domínio. Tá? Então, a gente já mostrou para vocês que esta fórmula aqui, tá? Deixa eu só voltar para o laser aqui. Esta fórmula, f de x menos x0 sobre x menos x0. Se você substituir x por x0, vai zerar em cima, zerar embaixo, ou seja, essa aproximação é máxima. Agora a gente faz essa mudança. T igual a x menos x0. Professor, não entendi porque t está tendendo a zero. T, gente, é justamente essa diferença. T é justamente essa diferença entre x e x0. Então, quanto isto aqui tiver mais... Quando isso aqui tender mais a zero, mais próximo esses dois pontos estão. Então eu vou trazer aqui para o gráfico. Ó. Esse ponto P está localizado em f de x0 mais t. E esse ponto Q, f de x0, certo? E olha aí. Se eu subtrair os dois, isso tem que tender a zero. Se isso está tendendo a zero, esses dois pontos são iguais. Que é isso que eu quero da derivada. É aproximar minha reta secante àquela reta tangente. E fazer o quê? E fazer justamente essa sobreposição de pontos. Tá bom, gente? Beleza? No caso, sobreposição de retas, né? Então vamos lá. Uma função f, ela é derivável, ou seja, em A, contido nos reais, se ela for derivável em cada ponto pertencente a A. Então, todos os pontos de derivada tem que existir, certo? Então, não entendi muito bem o que você falou, professor. Então, vamos voltar para aquele desenho lá, aquela animação bacana que a gente fez. Essa animação, se essa derivada parasse de existir em qualquer pontinho desses infinitos pontos aqui, ó, se ela parasse de existir, não ia existir derivada. Basta um ponto não existir para a derivada não existir. Correto, gente? Então é isso que é a explicação, né? Vem nessa última definição aqui que a gente trabalhou. Pois bem, a partir desse novo ponto no eixo X, eu vou traçar agora esse ponto referente à curva. Então, o professor deu uma entortada aqui, mas vamos lá, vamos prosseguir. Prontinho, eu vou achar um ponto Q. Eu vou achar um ponto Q bem aqui, ó, certo? Então vamos chamar esse ponto aqui de Q de novo. E vamos levar ele lá para o eixo das ordenadas, ou seja, para o eixo Y.
Pronto. Então você percebe que aqui eu vou ter um valor de y diferente do ponto em relação ao ponto P, tá? Aqui eu vou ter um yp e aqui eu vou ter um yq, certo? E aqui embaixo também. Então, a partir desse momento, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma aproximação. Peguei o menor ponto possível, coloquei no gráfico. Lógico que essa distância aqui vai ser a menor possível também, tá? Vai ser a menor possível também. Então vamos lá, vamos voltar para lá e vamos ver o que está pedindo mais para ser feito. Pronto, ó, determinei aquele ponto Q que está no desenho anterior. Traçamos uma reta secante que passa pelos pontos P e Q. Então vamos lá, gente, vamos traçar essa reta e vamos agora sim fazer tudo que a questão pediu, né? Tudo que a questão não, tudo que o enunciado pediu. Então vamos colocar a caneta, vamos fazer essa reta tangente de verde. Verde não, que vai confundir ali vamos fazer de amarelo. Pronto. Então essa reta tangente é justamente isso aqui, ó. Ó, esta reta aqui, que ela passa justamente por onde? Pelos dois pontos, tá? Passa pelos dois pontos de P e pelo ponto de Q. Beleza? Então, a gente tem o que? A gente tem a determinação aí do cálculo da reta tangente. Tá bom, gente? Agora vamos lá. A inclinação, ou seja, o coeficiente angular dessa reta é dado da seguinte maneira. Então, para achar o coeficiente daquela reta, a gente usa esta fórmula. Mas que coeficiente angular é esse, professor? Eu quero achar, gente, justamente esse ângulo bem aqui. Vamos voltar de novo no desenho. Eu quero achar, né, o professor e nós, né, nós quando fizermos a disciplina, a gente quer achar, eu vou botar de preto, esse ângulo bem aqui, pessoal, ó. Pronto. A gente estuda este ângulo. Então, quanto menor for esta inclinação, ou seja, menor for a diferença desse ângulo, mais paralelo está o que? Está em relação a P. Ou seja, esta reta que está em amarelo vai ficar o que? Em cima da reta verde. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar. E aí o cálculo dessa reta é feito da seguinte maneira aqui, como está exposto na questão. Mas o que são as derivadas? O senhor já falou de reta tangente, professor, já explicou, já mostrou pra gente, a gente já entendeu. A gente quer saber o que é derivada. Gente, derivada é justamente essa busca implacável por essa aproximação da reta. Então é como se esta reta secante sempre buscasse aquela reta lá. Então vamos voltar no desenho mais uma vez, o professor está usando muitos dedos hoje. Vamos lá, ó. Aqui tem a reta verde, correto? E aqui está a reta secante amarelo queimado. Perceba que a derivada é justamente essa perseguição desta reta em amarelo queimado para se sobrepor, ou seja, ser igual a esta reta aí que está em verde. Beleza, gente? Então isso é a busca implacável da derivada e é para isso que ela serve, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai conceituar matematicamente, né? O professor falou de um jeito mais fácil, mas vamos agora explicar matematicamente como é que funciona isso. Então a derivada de uma função de y igual a f de x, num ponto x igual a x0, percebam lá aquela figurinha que a gente passou para vocês. A derivada ela é de ponto em ponto, tá? É igual ao valor da tangente trigonométrica do ângulo formado pela tangente geométrica à curva representativa, certo? De y igual a f de x, beleza? Neste pontinho aí, x igual a x0, tá bom, gente? Então vamos continuar. Ou seja, a derivada é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto x0. O professor trouxe agora um desenho para você entender aí o que a gente está falando. A derivada é justamente isso, gente. A derivada é justamente esse coeficiente angular, ou seja, esse deslocamento angular em relação ao ponto. Você percebe aí que vai variando, ou seja, a função vai criando formas diferentes e a derivada vai acompanhando, ou seja, sempre tangenciando o ponto. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer um exercício, tá? Então determine a reta tangente e a reta normal ao gráfico, tá?
de f de x igual a x ao quadrado mais 1 no ponto da abscissa. Então aqui eu vou substituir. Professor, que fórmula é essa aqui que você está usando? A gente está usando aqui a fórmula propriamente dita é a fórmula do limite, né? Mas a gente usa para quê? A gente usa para calcular a derivada nesse momento, né? Então aqui eu faço a função composta e acho o valor de 2x, né? E aí eu tenho primeiro, usando a fórmula lá, né? Lembrando que a fórmula está no slide anterior, é y menos f de x, y menos f de x, correto? F de x0, né? É igual a derivada nesse ponto, x0, vezes x menos x0. Então, ótimo. Então, vamos lá. Eu já sei que f de x0 é 2. Por quê? Porque ele deu x0 igual a 1, né? Ele deu x0 e deu a função, então ele deu tudo. Então, vamos achar o f de 1, que é justamente o f de x0. Então, f de 1 vai ser justamente onde tem x, você vai pôr o quê? Onde tem x, você vai pôr 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 1. Então, f de 1 é 2. Beleza, gente? Agora, a derivada a gente já sabe que é 2x. Vamos achar o f'. Percebam que são diferentes, né? O f' de 1 é igual a 2 vezes 1, que também vai dar 2, tá? Foi coincidência. Beleza, gente? Agora, vamos montar, né? Vamos montar aí rapidinho a nossa expressão. Então, vamos lá. Vai ficar y menos 2, certo? É igual a 2 vezes x menos 1, beleza? Então, y menos 2 é igual 2 vezes x, 2x, e 2 menos 1, menos 2. Então, percebam aqui que o menos 2, deixa eu só apagar aqui essa reta aqui. Bem, pronto. O menos 2 e esse menos 2 aqui, eles vão se cancelar, né? Porque isso aqui vai passar para lá positivo e vai cortar. Então, corta. O menos 2x passa para lá. Então, temos como resposta menos 2x igual a 0. Beleza, meu aluno? Se não entendeu, dá uma voltinha aí, veja o que aconteceu de errado, que é de fácil entendimento. Então, deixa o professor apagar isso aqui, para vocês olharem justamente o gráfico dessa forma, né? Então, vocês olharem exatamente a reta normal, que a gente não trabalha muito, né? Mas é bom a gente falar um pouco, e o da tangente. Então, em vermelho é a tangente, justamente tangente à curva, ó, exatamente como a gente quis. E aqui a reta normalizada, né? Tentando centralizar aqui no eixo das abscissas, tá? Beleza, pessoal? Então, vamos dar continuidade aí à nossa aula. Quando a função não é derivável, então a gente já sabe quando é, mas é importante a gente saber também quando não é, né? Então, quando a função não é derivável, ela não existe a derivada de f no ponto x0 se existe quina no gráfico da função contínua no ponto da abscissa x0, certo? E também não existe derivada no ponto x0 se f é contínua em x0 e se possui o que? Uma reta tangente vertical passando pelo eixo das abscissas. Então, olha os exemplos. Primeiro exemplo, um bico aqui de novo, né, em cima do eixo das abscissas, ou seja, do zero. E aqui também uma reta vertical. Por que nessa aqui não funciona? Porque aqui ele está pegando aqui, ó, infinitos pontos aqui, ó. Lembra que a reta tangente tenta pegar só um ponto. Tá bom, pessoal? Beleza? Pois é, aluno. Então, nossa aula termina por aqui. Foi um prazer estar com você. E nos vemos aí na aula de exercícios.
Grande abraço! Pessoal, agora a gente entra no conceito de interpretação geométrica. Então, o que a gente vai aprender com a interpretação geométrica? Na interpretação geométrica, a gente vai perceber aí a reta tangente, né? Primeira coisa, a gente vai observar como é que se comporta essa reta tangente. A gente também vai observar a reta normal, né? Então, a gente vai criar uma fórmula para plotar essa reta tangente rente a uma curva, uma função de várias formas, né? Então vamos lá, vamos começar a entender aí como é que funciona a reta tangente. Então a gente tem essa função f, olha o domínio dela, é aquele mesmo domínio que a gente já vem estudando aí em relação a limite, né? Então se você observar, essa função ela vai buscar justamente o ponto de limite, né, de sua existência, ou seja, aonde o domínio de x, onde há um limite de domínio de x0, que é justamente o domínio dessa função, é todos os reais com exceção desse valor de x0. Então perceba que se você substituir x por x0 aqui, ó, tanto em cima quanto embaixo, o que a gente vai encontrar nesse ponto, né? A gente vai encontrar uma indeterminação 0 sobre 0, né? Lembrando lá das indeterminações de limite. Então vamos lá, gente, vamos continuar. Então, representa, o que isso aqui tudo representa, né? Geometricamente, o coeficiente angular da reta secante ao gráfico de f, que passa por esses pontos aqui, ó. Então, professor, vamos lá, eu já não me lembro muito bem, então vamos fazer esse desenho de caneta. Vou fazer esse desenho de caneta aqui para você. Então, aqui tem os nossos eixos, tá? Eixo x e o eixo y, correto? Então, eu vou desenhar uma curva aqui, ó. Então essa aqui é a minha função. Então eu tenho dois pontos. Então eu vou desenhar um ponto P, que é aquele ponto fixo, tá, gente? Aquele ponto fixo aqui. Esse aqui é o ponto P, tá? E eu vou desenhar de outra cor o ponto Q, que é o ponto que eu quero da minha aproximação, que ele vai mudando aí de acordo, ele vai se aproximando, ó. Então ele começa aqui, vem pra cá. Ou seja, aqui ele está se aproximando pela direita, né, pessoal? Então ele vem bem aqui também. Pronto. Então esse aqui é o nosso ponto Q. Correto? Esse é o nosso ponto Q. E ele quer justamente o coeficiente angular da reta o quê? Da reta secante. Então vamos plotar isso aqui agora de preto, né? Então que ponto é esse aqui? Opa. Esse é o ponto X. E esse aqui é o ponto f de x. Estão todos de acordo, né? É o meu P que eu quero. E esse ponto aqui, professor? Quem é esse ponto? Esse meu ponto aqui eu posso chamar ele de x0. E aqui parece igual, mas vamos trazer essa diferença. Aqui é o f de x0. Pronto. Então ele quer justamente essa reta secante. Eu vou pôr essa reta secante de amarelo queimado, ó. Ele quer justamente isto aqui, ó. A reta secante que passa por esses dois pontos aqui, ó. Então ele está falando que esse coeficiente angular, ele é calculado por onde, professor? Ele é calculado justamente por isso aqui, ó. Tá? Então essa é a interpretação aqui geométrica. Geométrica não, né? Interpretação gráfica. Tá nesse conceito aqui e ela acaba sendo geométrica também. Tá, gente? Então vamos voltar aqui para o apontador de laser. Então, logo, quando f é diferenciável no ponto x0, a reta de coeficiente angular f de x0, f' de x0, e passando por esse ponto x0, f de 0, é uma reta tangente ao ponto x0, f de 0. Então, logo, quando f é diferenciável, aí eu já vou ter uma reta diferente. Essa reta eu vou botar aqui de roxo. Ele está falando dessa reta bem aqui em relação ao ponto P, só pegando o ponto P, tá? Só pegando o ponto P. Então essa reta é mais ou menos assim, tá? Pronto. Opa, o professor acabou colocando de mesma cor. Deixa o professor consertar aqui. Pronto. Deixa o professor pôr de cores diferentes. Primeiro vamos botar a reta secante novamente. Então a reta secante é apenas isso, pegando os dois pontos. E agora vamos pegar aqui a reta tangente.
Vamos pegar aqui a reta tangente. A curva também acabou saindo, né? Deixa eu fazer de novo. Pronto, a reta secante pegando os dois pontos, ó, vocês percebem. E agora vamos pegar a reta tangente e botar de azul aqui. A reta tangente só pegando um dos pontos. Tá aqui a reta tangente. Opa! Só pegando um dos pontos. Pronto, aqui está a reta tangente. Beleza, pessoal? Então, se f admite derivada no ponto x0, então a equação dessa reta tangente no gráfico de f no ponto é dada da seguinte maneira: y menos f de x0 igual a f', certo? De x0 vezes x menos x0. Beleza, pessoal? Então, a gente vai aprender mais sobre isso quando a gente for aplicar, tá, nos exercícios, tá? A gente vai fazer um exercício e vai entender melhor aí como é que a gente aplica isso. Então vamos lá, vamos fazer um exercício, tá? Então determine a reta tangente e a reta normal ao gráfico, tá? De f de x igual a x ao quadrado mais 1 no ponto da abscissa. Então aqui eu vou substituir. Professor, que fórmula é essa aqui que você está usando? A gente está usando aqui a fórmula propriamente dita é a fórmula do limite, né? Mas a gente usa para quê? A gente usa para calcular a derivada nesse momento, né? Então aqui eu faço a função composta e acho o valor de 2x, né? E aí eu tenho primeiro, usando a fórmula lá, né? Lembrando que a fórmula está no slide anterior, é y menos f de x, y menos f de x, correto? F de x0, né? É igual a derivada nesse ponto, x0 vezes x menos x0. Então, ótimo. Então, vamos lá. Eu já sei que f de x0 é 2. Por quê? Porque ele deu x0 igual a 1, né? Ele deu x0 e deu a função, então ele deu tudo. Então, vamos achar o f de 1, que é justamente o f de x0. Então, f de 1 vai ser justamente onde tem x, você vai pôr o quê? Onde tem x, você vai pôr 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 1. Então, f de 1 é 2. Beleza, gente? Agora, a derivada a gente já sabe que é 2x. Vamos achar o f'. Percebam que são diferentes, né? O f' de 1 é igual a 2 vezes 1, que também vai dar 2, tá? Foi coincidência. Beleza, gente? Agora, vamos montar, né? Vamos montar aí rapidinho a nossa expressão. Então, vamos lá. Vai ficar y menos 2, certo? É igual a 2 vezes x menos 1, beleza? Então, y menos 2 é igual 2 vezes x, 2x, e 2 menos 1, menos 2. Então, percebam aqui que o menos 2, deixa eu só apagar aqui essa reta aqui. Bem, pronto. O menos 2 e esse menos 2 aqui, eles vão se cancelar, né? Porque isso aqui vai passar para lá positivo e vai cortar. Então, corta. O menos 2x passa para lá. Então, temos como resposta menos 2x igual a 0. Beleza, meu aluno? Se não entendeu, dá uma voltinha aí, veja o que aconteceu de errado, que é de fácil entendimento. Então, deixa o professor apagar isso aqui, para vocês olharem justamente o gráfico dessa forma, né? Então, vocês olharem exatamente a reta normal, que a gente não trabalha muito, né? Mas é bom a gente falar um pouco, e o da tangente. Então, em vermelho
é a tangente, justamente tangente à curva, ó, exatamente como a gente quis. E aqui a reta normalizada, né? Tentando centralizar aqui no eixo das abscissas, tá? Beleza, pessoal? Então vamos dar continuidade aí à nossa aula. Quando a função não é derivável, então a gente já sabe quando é, mas é importante a gente saber também quando não é, né? Então, quando a função não é derivável, ela não existe a derivada de f no ponto x0 se existe quina no gráfico da função contínua no ponto da abscissa x0, certo? E também não existe derivada no ponto x0 se f é contínua em x0 e se possui o que? Uma reta tangente vertical passando pelo eixo das abscissas. Então, olha os exemplos. Primeiro exemplo, um bico aqui de novo, né, em cima do eixo das abscissas, ou seja, do zero. E aqui também uma reta vertical. Por que nessa aqui não funciona? Porque aqui ele está pegando aqui, ó, infinitos pontos aqui, ó. Lembra que a reta tangente tenta pegar só um ponto. Tá bom, pessoal? Beleza? Pois é, aluno. Então, nossa aula termina por aqui. Foi um prazer estar com você. E nos vemos aí na aula de exercícios. Grande abraço. Pessoal, agora a gente entra no conceito de interpretação geométrica. Então, o que a gente vai aprender com a interpretação geométrica? Na interpretação geométrica, a gente vai perceber aí a reta tangente, né? Primeira coisa, a gente vai observar como é que se comporta essa reta tangente. A gente também vai observar a reta normal, né? Então, a gente vai criar uma fórmula para plotar essa reta tangente rente a uma curva, uma função de várias formas, né? Então vamos lá, vamos começar a entender aí como é que funciona a reta tangente. Então a gente tem essa função f, olha o domínio dela, é aquele mesmo domínio que a gente já vem estudando aí em relação a limite, né? Então se você observar, essa função ela vai buscar justamente o ponto de limite, né, de sua existência, ou seja, aonde o domínio de x, onde há um limite de domínio de x0, que é justamente o domínio dessa função, é todos os reais, com exceção desse valor de x0. Então perceba que se você substituir x por x0 aqui, ó, tanto em cima quanto embaixo, o que a gente vai encontrar nesse ponto, né? A gente vai encontrar uma indeterminação 0 sobre 0, né? Lembrando lá das indeterminações de limite. Então vamos lá, gente, vamos continuar. Então, representa, o que isso aqui tudo representa, né? Geometricamente, o coeficiente angular da reta secante ao gráfico de f, que passa por esses pontos aqui, ó. Então, professor, vamos lá. Eu já não me lembro muito bem, então vamos fazer esse desenho de caneta. Vou fazer esse desenho de caneta aqui para você. Então, aqui tem os nossos eixos, tá? Eixo x e o eixo y, correto? Então, eu vou desenhar uma curva aqui, ó. Então, essa aqui é a minha função. Então, eu tenho dois pontos. Então, eu vou desenhar um ponto P, que é aquele ponto fixo, tá, gente? Aquele ponto fixo aqui. Esse aqui é o ponto P, tá? E eu vou desenhar de outra cor o ponto Q, que é o ponto que eu quero da minha aproximação, que ele vai mudando aí de acordo, ele vai se aproximando, ó. Então, ele começa aqui, vem pra cá, ou seja, aqui ele está se aproximando pela direita, né, pessoal? Então, ele vem bem aqui também. Pronto. Então, esse aqui é o nosso ponto Q, correto? Esse é o nosso ponto Q. E ele quer justamente o coeficiente angular da reta o quê? Da reta secante. Então, vamos plotar isso aqui agora de preto, né? Então, que ponto é esse aqui? Opa. Esse é o ponto X. E esse aqui é o ponto f de x. Estão todos de acordo, né? É o meu P que eu quero. E esse ponto aqui, professor? Quem é esse ponto? Esse meu ponto aqui eu posso chamar ele de x0. E aqui parece igual, mas vamos trazer essa diferença. Aqui é o f de x0. Pronto. Então ele quer justamente essa reta secante. Eu vou pôr essa reta secante de amarelo queimado, ó. Ele quer justamente isto aqui, ó. A reta secante que passa por esses dois pontos aqui, ó. Então ele está falando que esse coeficiente angular, ele é calculado por onde, professor? Ele é calculado justamente por isso aqui, ó. Tá?
Então essa é a interpretação aqui geométrica, geométrica não, né? Interpretação gráfica, tá nesse conceito aqui, e ela acaba sendo geométrica também, tá, gente? Então vamos voltar aqui para o apontador de laser. Então, logo, quando f é diferenciável no ponto x0, a reta de coeficiente angular f de x0, f' de x0, e passando por esse ponto x0, f de 0, é uma reta tangente ao ponto x0, f de 0. Então, logo, quando f é diferenciável, aí eu já vou ter uma reta diferente. Essa reta eu vou botar aqui de roxo. Ele está falando dessa reta bem aqui em relação ao ponto P, só pegando o ponto P, tá? Só pegando o ponto P. Então essa reta é mais ou menos assim, tá? Pronto. Opa, o professor acabou colocando de mesma cor. Deixa o professor consertar aqui. Pronto. Deixa o professor pôr de cores diferentes. Primeiro vamos botar a reta secante novamente. Então a reta secante é apenas isso, pegando os dois pontos. E agora vamos pegar aqui a reta tangente. Vamos pegar aqui a reta tangente. A curva também acabou saindo, né? Deixa eu fazer de novo. Pronto, a reta secante pegando os dois pontos, ó, vocês percebem. E agora vamos pegar a reta tangente e botar de azul aqui. A reta tangente só pegando um dos pontos. Tá aqui a reta tangente. Opa! Só pegando um dos pontos. Pronto. Aqui está a reta tangente. Beleza, pessoal? Então, se f admite derivada no ponto x0, então a equação dessa reta tangente no gráfico de f no ponto é dada da seguinte maneira: y menos f de x0 igual a f', certo? De x0 vezes x menos x0. Beleza, pessoal? Então a gente vai aprender mais sobre isso quando a gente for aplicar, tá, nos exercícios, tá? A gente vai fazer um exercício e vai entender melhor aí como é que a gente aplica isso.